está procurando como agradar a Deus, se nós quisermos ir morar com Ele na eternidade. Nós vemos aqui em Apocalipse, hoje nós queremos falar sobre o libertador. Primeiramente, nós queremos falar sobre Apocalipse capítulo 3 e versículo 19, que está escrito o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Você está vendo, irmão? O ser humano, nós vemos por Deus não disciplina, Deus não... Não. Um pai de família que ama seu filho de verdade, quando vê ele pegando alguma coisa de alguém, se ele ama o filho às escondidas, o filho pegando às escondidas, e ele ama o filho de verdade, ele vai disciplinar o filho. Ele vai fazer um corretivo. Ele vai estudar uma maneira de poder dissuadir o filho a não mais furtar ou pegar qualquer coisa de alguém. Que seja um lápis, uma caneta, mostrar para o filho que aquilo que não é dele não se pode usufruir ao meu bel prazer da vida das pessoas. Então, automaticamente, o pai de família vai chamar o filho, vai explicar para ele e vai fazer alguma coisa para que o filho entenda que não pode pegar nada de ninguém. A mesma coisa, nós vemos Deus. Ele repreende os filhos dele na terra. A criatura que ele criou, ele disciplina. Quando perde, quando faz alguma coisa de errado, Deus disciplina. Então, verdadeiramente, não é porque Deus não nos ama, é que Ele nos ama, Ele não quer que nós venhamos a se perder. Ele quer que nós verdadeiramente enxergamos a solução, que é a palavra dEle, para nós vivermos em harmonia com a glória de Deus, com a presença de Deus aqui na terra. Deus promete coisa maravilhosa para os seus filhos aqui na terra mesmo. E lá no céu, coisas maravilhosas que é incontável e que verdadeiramente o ser humano não consegue nem imaginar das coisas belas que Deus tem preparado para os seus filhos na eternidade. E nós vemos, é uma preocupação de Deus com o ser humano. Nós vemos hoje aqui, nós estamos vivendo, como se você for analisar o que o mundo está vivendo sobre essa epidemia, é um corretivo de Deus. Eu tenho certeza que se o povo do nosso planeta, se um país se humilhasse, pedisse perdão a Deus dos seus pecados, confessasse o seu pecado perante Deus, eu tenho convicção que esse vírus desaparecia do país, e se fosse o mundo que se fizesse isso, também era. Mas infelizmente o homem continua fazendo tudo para desagradar a Deus. Ele não para um momento para meditar na sua existência. Tudo é por acaso, tudo é por acaso. O homem nasceu assim, no piscar do olho. Mesmo que ele nascesse assim no piscar de olho, tinha alguém que fazia com que ele viesse a existir no piscar de olho. Não, o ser humano começa com uma coisa tão pequena e vai crescendo. Você pega e vê aquela criancinha, nós estamos de cuidar da papada, da comida, tal. Isso é quem que ordenou que aquela criança viesse existir? Tem alguém. É como eu já expliquei aqui, que eu gosto muito de explicar, que você possa entender, é que se você tivesse na sua vida o autocontrole da sua existência, então isso que eu estou falando para você não servia para você.
Se você tem o autocontrole da sua existência, então nada do que eu estou falando aqui não chegaria a ser para você. Mas se você e eu não tenho o controle da minha existência, eu não sei até que momento eu vou viver. Eu não sei até o momento que Deus vai me chamar. Então eu dependo de alguém superior, que a qual nós falamos e conhecemos e sabemos que é o Deus eterno, Jesus Cristo, o eterno Salvador. Então sim, esse nós devemos meditar na sua palavra e ter obediência, saber o que ele quer. Um filho sábio, ele vai procurar o entendimento, vai querer agradar o seu pai. Se ele ama o seu pai, é um filho sábio, ele vai procurar como agradar o seu papai. E quando ele procura agradar o papai dele, o pai vai ficar muito grato com o filho. Se fosse por isso, se fosse no caso, o pai carregaria o filho no colo todo dia, por amor, aquela vida que é grato a ele. Agora, muitas vezes, os filhos querem ser rebelde. Então, às vezes, termina sofrendo, caindo no mesmo obstáculo que o pai caiu lá no passado. Porque não pediu um conselho. Às vezes, uma simples conversa com o pai, em alguns momentos, por dia, o pai podia esclarecer muita coisa na vida que ele tinha passado. Às vezes, outras pessoas fazendo ele perder tudo. O pai, às vezes, já passou por aquilo. Mas o filho acha que o pai, às vezes, é um quadrado. E aí termina caindo na mesma cilada que, às vezes, o pai passou. E aqui nós vamos ver aqui, irmão, em Juízes, capítulo 3, versículos 7 a 11. Olha o que aconteceu. O povo de Israel, mais uma vez, ele sai fora do caminho do Senhor. E quando sai fora do caminho do Senhor, vem consequência. A mesma coisa para a nação brasileira, a mesma coisa para qualquer outra nação que vinha a distanciar de Deus. Quanto mais distancia de Deus, mais vem consequência. Quanto mais chega perto de Deus, mais Deus derrama a bênção sobre cada vida e sobre a sua nação. A palavra de Deus, bem-aventurado cujo Deus é o Senhor. E aí nós vemos aqui, Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 11. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram ao Baalins e aos Atarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele o vendeu na mão de Cusar-Risataim, rei dos Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cosã-Risataim 8 anos. Tá vendo? Tá vendo? Deus entregou na mão do inimigo. Por quê? Brincaram com Deus. Deus amava os filhos de Israel. Deus ama a igreja dele. Deus ama os filhos dele. Mas quando os filhos dele é desobediente, Deus dá um corretivo. E aqui Deus, quando eles virou as costas, olha, irmão, Deus não aceita adoração a quem quer que seja, se não for a ele. Porque quem criou o mundo, quem deu vida, quem morreu na cruz do Calvário para nos salvar foi Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando o ser humano vira as costas para Deus, Deus também não... Pronto. E aí ele vai ao bel prazer e vem as consequências. O inimigo aí vai fazer de gato e sapato a vida da pessoa. Aqui nós fomos falando sobre um rei que aconteceu com Israel, mas na vida nossa,
acontece o seguinte, ao contrário, você perde o emprego. Aí seria uma coisa, hoje, no nosso dia a dia, você perde o emprego, você vai fazer uma entrevista, o carro seu quebra ou atrasa, mas você não chega na entrevista, Deus não perdeu, Deus deixa você vencer. Você está querendo, é a sua opção. As pessoas fizeram opção de si mesmo. Então, por isso, nós devemos o quê? Abraçar o nosso Deus. Enquanto o povo de Israel virou as costas para Deus, Deus se afastou. Deixou então eles. E o próprio inimigo foi e escravizou os filhos de Israel. 8 anos sendo massacrado pelo inimigo, que não precisava disso. Se o povo tivesse se humilhado perante o Criador, de maneira nenhuma, mas dessa vez ele não tinha caído. Ele não tinha sido escravo de um outro poder militar. No versículo 9 diz o seguinte: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Alguém gritou e o povo acordou. No versículo 9 diz: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhe o libertador, que os libertou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou nas suas mãos a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. 40 anos eles viveram. Quando eles reconheceram, você pode fazer isso com a sua vida. Se você tem desagradado a Deus, se você até hoje não adorou a Deus, se você tem abandonado a Deus e está sofrendo, às vezes é como se você estivesse dentro de um liquidificador, passando, ou dentro de um moinho. Você já viu como é que a pessoa moe cana? Você já viu aqui, quando você vai na feira, tem lá coloca a cana e ela é espremida. Ela passa e o caldo sai. Quanto mais espreme aquele caldo, mais o caldo fica docinho. Quando passa no começo, às vezes não é tão doce. Mas aquele que vai ficando até o bagaço, aí é que vai ficando doce. Às vezes nós precisamos de passar na engenhoca para poder olhar para trás e ver os nossos erros e reconhecer que Deus tem poder para livrar, Deus tem poder para salvar, Deus tem poder para nos resgatar. Nós abandonamos o Senhor, Ele nos abandona, mas também na hora que o povo clamou, o povo reconheceram, o povo então, Senhor, tem de misericórdia. O povo então reconheceu o seu erro perante o Salvador, perante o Deus eterno. Clamaram a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus levanta um libertador. Deus levanta um homem poderoso. Deus dá estratégia para aquele homem, através dele, através de Otoniel. Deus então levanta um grupo ali e vai de encontro à guerra contra esse rei opressor da Síria. E ali ganha a batalha, porque a mão de Deus estava com ele. Você quer a mão de Deus na sua vida? Então se arrependa de qualquer pecado que você tem feito. Se arrependa. Hoje é dia aceitável. Hoje é dia aceitável. Porque se você se arrepender e se você entregar o teu coração ao Senhor, se você já conhece a palavra, mas você vacilou, virou as costas para Deus, Deus se entristeceu contigo, hoje você pode reconhecer o seu erro. Ainda é tempo. Precisamos de Deus. A nossa alma almeja a salvação. O nosso coração, quando nós estamos na carne, ele não quer nada espiritual. Ele quer só as benéficas do dia a dia.
Mas isso vai nos colocando num aranhado que só vai nos afastando de Deus, e dores e aflições nos afligindo o nosso coração. Mas quando nós confessamos a Jesus, quando nós então, aí o Senhor, Deus não aguenta, irmão, quando você chora. Meu amigo, quando você chora, você sabe que para chorar não precisa ser crente, não. Se você reconhecer o seu erro, agora mesmo, antes de você até aceitar Jesus, e você confessar para Ele, conversar com Ele, converse com Ele, Ele está do seu lado. Ele está do seu lado, Ele está do nosso lado, o Criador está do nosso lado. Ele não está longe, não, Ele está do nosso lado. E aí, você conversando com Ele, converse com Ele como você conversa com um amigo seu. Ó Deus, como se Ele estivesse do seu lado assim, ó Pai do céu. Você pode entrar lá num quarto, num lugar. Por isso que a Bíblia diz que você deve entrar num lugar sossegado, e aí você pode conversar com Ele. Ó papai, como se você estivesse conversando com seu pai, ou lá com a conversa franca. Ó papai, olha o que eu faço. Ó Deus, eu não quero fazer. Apóstolo Paulo disse que ele queria fazer o bem, mas quando ele via tinha feito mal. Isso é normal do ser humano. Isso é normal do ser humano. De errar. Enquanto nós aqui tivermos, nós estamos errando. Enquanto aqui na terra nós estivermos vivendo, nós temos essa possibilidade de errar. Mas o Senhor disse que se cair, batalhe para levantar. Deus tem condições de levantar de novo. Não podemos ficar prostrados. E Deus então se encarregará de segurar na tua mão e levantar e colocar você numa rocha, para que vinha o vento que for, a tempestade que for, mas você está firme na rocha. Pode vir terremoto, pode vir o que for, nada vai te abalar, se você estiver na rocha, que é Jesus Cristo. Você viu aqui, ó? E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí eu falo aqui, ó. E o Filho de Deus, que você é a criatura de Deus. Se você não aceitou Jesus, você é uma criatura. Você foi criado por Deus. Mas a partir do momento, se você aceitar Jesus como seu Salvador, a Bíblia Sagrada diz que você se torna filho de Deus. Filho de Deus. O filho tem condições de chegar na casa do pai, irmão, amigo, abrir a geladeira, fazer um lanche, tomar o café, comer o que tem do bom e melhor que tiver na casa. É o filho. Quando você se torna filho de Deus, pronto. Deus está ali para te ajudar. Ele é o seu amigo. Jesus é o teu amigo. Ele é o teu amigo. Deixe Ele ajudar você. Se você confessar Ele neste dia, milagre maravilhoso vai acontecer na sua vida. Estaremos orando nesse momento. Se você quer aceitar Cristo como seu Salvador, se você ainda não aceitou, fique sabendo que em João 3,16 diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê, pode ter vida eterna. Se você crê, você se torna um filho de Deus. Se você crê, Deus pode fazer uma maravilha na sua família. Ah, mas a minha família está bagunçada. Ah, minha família está destroçada. Não. Quando Jesus entra numa casa, Ele conserta tudo. Se você assim o permitir. Se você assim deixar Ele entrar na sua casa. Diz assim, ó. Eis
lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo, é o que diz Jesus Cristo. Você quer cear com Jesus? Você quer comer com Jesus? Você quer viver com Jesus? Então ele está batendo na porta do seu coração. É só você deixar ir lá e abrir a porta. Não deixe trancada. Se tiver a porta trancada por dentro, Jesus não entra. Não entra. Ele só entra se você abrir a porta para ele. Precisa que você abra a porta. E ele, então, pode fazer maravilha na sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele tudo fará. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, estarei agora orando por você. Nós estaremos, né? Porque muitas pessoas que vai ouvir esse vídeo vai estar orando por você, pela vida que poderá vir aceitar Jesus através dessa mensagem. E eu quero, desde já, agradecer a Deus pela sua vida. Se você está afastado também, vamos orar junto comigo e faça um compromisso de voltar para a sua igreja. Não deixe. Vou falar para você. Ninguém na face da terra morreu por você. Então não deixe-se melindroso por qualquer acontecimento que chegou dentro da igreja. A Bíblia Sagrada diz que aqui nós temos aflições. Às vezes um irmão está achando que está certinho, mas às vezes está machucando o outro. Às vezes se cega, o inimigo faz a pessoa se cegar para às vezes machucar outro. E às vezes a pessoa nem está percebendo que está machucando. E aí você fica angustiado e perde a bênção de Jesus, sendo que Jesus não tem culpa. Quem tem culpa é o inimigo das nossas almas. Ele sim é que nós devemos lutar contra ele. E não lutar contra o irmão meu, contra o irmão da igreja. Nós devemos estar unidos para lutar contra o inimigo das nossas almas. Então, quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos orar comigo neste momento? Se você estiver enfermo e você crê, saiba que o Criador, saiba que Jesus Cristo, aquele que ressuscitou mortos, ele tem poder para curar a sua enfermidade. Ele tem poder para fazer você zero de enfermidade. Querido Pai, meu amado Jesus, quero pedir uma bênção especial nesta vida, nesse momento, para que o Senhor Jesus esteja penetrando no coração desta vida, que nesse dia dedica o seu coração para que Deus verdadeiramente o perdoe. Pai amado, escreva o nome dele no nome da vida, no livro da vida. E assim, Pai, a partir de hoje, ele seja mais um na fileira dos salvos, que é só aceitar Jesus como seu Salvador e confessar a ele que ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Pai da eternidade e Príncipe da paz, e será salvo ele e a casa dele. Pai querido, muito obrigado pela vitória que tu tem dado para essas vidas que nesse momento está fazendo um encontro com Cristo. Pai amado, quero agradecer a ti também, Pai, por essas pessoas que estão devagar, que deixou, que desanimou, outros às vezes se escandalizou. Mas Jesus, eu sei que tu não tem culpa, Senhor. Às vezes nós permitimos que essas coisas aconteçam, Senhor. E quem pede é nós, Pai, que nós nos afastamos daquele que tem poder para dar vida e tirar a vida. E nós queremos, Pai, que em nome de Jesus, Pai, tu conhece agora esse coração, Pai amado,
Limpa ele, Pai. Cura ele de toda enfermidade, toda angústia, Senhor. Ó Pai amado, todo ódio, todo rancor, toda aflição, Pai, em nome de Jesus, faça um milagre nessa vida, Jesus. Muito obrigado pela vitória dessas pessoas que nesse momento estão se reconciliando com Jesus. Quero pedir uma bênção especial também para as pessoas que estão enfermas, Senhor. Para Deus não existe enfermidade. Por isso que nós estamos orando a Ti, Senhor. Para Deus não existe enfermidade que Tu não cura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, Tu sabe que essa enfermidade desta pessoa que nesse momento está orando comigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro a vitória desta vida, Senhor, pelo poder glorioso do Salvador Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, para dar vida e vida com abundância, Senhor. Ó Pai, e a partir de hoje, Jesus, as pessoas que reconciliou, Senhor, as pessoas, Senhor Deus, que aceitou Jesus, as pessoas que nesse momento estão orando junto comigo, Pai, nós queremos agradecer por eles, Senhor, por ter dado um passo importante e deixado Jesus sondar os seus corações, para que a glória de Deus possa morar no coração de cada um. Muito obrigado, Jesus, pela vitória dessas vidas alcançadas nesse momento, Pai amado. Muito obrigado, Jesus. Amém. Quero agradecer você por estar esse momento conosco. Fale desse vídeo, passe para frente, em nome de Jesus, para que nós continuemos fazendo a obra de Deus. E você é parte dessa obra. Você é parte. Se você passar para alguém, irmão, esse alguém se converter, você que está evangelizando. Às vezes você passa, você até pensa que não vai dar efeito. E ali pode ser, uma palavra que te fala aqui da palavra de Deus, pode ser a chave para entrar no coração de pessoas e mudar a vida delas. Porque esta palavra não é do Renato. Essa palavra é de Deus. Se fosse minha, olha, não tinha valor nenhum. Mas eu estou falando de uma palavra, que esta aqui, ó. Uma palavra. Esta palavra é vida. Esta palavra é tudo de bom que o ser humano. Essa aqui melhor, que isso aqui está com um nome bonitinho, porque essa aqui já está bem velhinha. Mas aqui, ó, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, ó. Esse é o seu GPS. Medite nela, de dia e de noite, para nós não sermos colocados neucateados nesse momento. Você sabe o que eu estou falando, falei errado aqui, mas o importante é que você vai um vencedor pela palavra de Deus. Aqui está a nossa vitória, a vitória do povo de Deus. A vitória do povo de Deus. Não é que nós merecemos, não é que Jesus é bom, irmão. É Jesus que é bom. É Jesus que faz milagre pela sua palavra. Muito obrigado você que esteve conosco nesses momentos. Quero agradecer a você. Nós estamos batalhando para todo dia nós colocar um vídeo desse às 6 da manhã. Um vídeo para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua presença. E que a glória do Deus Todo-Poderoso esteja na sua vida todos os momentos da sua existência. Muito obrigado. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.